Quanto ganha um comissário de voo em 2024? Sejam bem-vindos ao canal do Aeromoço, meu nome é Marcelo Bueno e hoje nós vamos com destino ao salário atualizado de comissários de voo. Eu sei que o salário do comissário de voo é muito variável, tem a parte fixa, mas também tem aquele monte de número que deixa a gente maluco sem entender o que está acontecendo. Então hoje eu vou tentar aqui trazer todos esses números e deixar mais explicadinho de como funciona esse salário. Antes de mais nada, vale lembrar que esse salário ele vai variar de empresa para empresa. Nem todas as empresas vão pagar igual, algumas pagam melhores que outras, mas nenhuma pode pagar menos que o piso salarial. E o valor do piso salarial do salário fixo, o salário base, está no valor de R$ 2.570,39. E já não é um salário ruim, mas eu sei que muita gente vai achar que é pouco para o tanto de sacrifício que a carreira te pede. E realmente, o que vai fazer o salário ficar aí mais atrativo são os variáveis, como por exemplo a hora de voo. Todos esses valores que eu estou trazendo aqui, vou lembrar mais uma vez, é o salário mínimo, é o valor mínimo, pode ser maior do que isso. A hora de voo, ela está no valor de R$ 23,20, ou seja, cada hora trabalhada você recebe esse valor, ou mais do que isso. Só que a hora de voo, ela também varia nesse valor. Por quê? Porque noturnos, domingos ou feriados você vai receber dobrado, ou seja, esses R$ 23,20 vão se transformar em R$ 46,40, podendo ser mais também dependendo da empresa. E se for domingo ou feriado de noite, tendo essa junção aí, esse mix, aí a sua hora de voo ela triplica. Então o valor de R$ 23,20 vai se transformar em R$ 69,60, que já deixa aí muito mais interessante. Mas claro, não tem como a gente escolher os dias que a gente trabalha. Quem faz a escala é um grupo separado, não é o grupo de voo, e eles são responsáveis para que mantenha aí todo mundo voando mais ou menos uma mesma média salarial, para que não tenha problemas depois nem brigas entre os tripulantes, dizendo que alguém está sendo favorecido mais do que outros. Então, por mais que você queira estourar a boca do balão, fazendo só a hora triplicada, isso não vai depender de você. Existem formas aí de você tentar melhorar seu salário, trocando voo ou folga por algum voo melhor, ou algum voo com mais horário, ou ao invés de um inativo, por exemplo, que você não vai estar fazendo horas, você trocar por um voo que você voe todos os dias. Existem essas formas, mas também não é garantido. Vai depender de regulamentação bater, tanto a sua quanto com o colega com quem você queira trocar, entre várias outras regras, achar alguém que queira trocar e que tenha essa disponibilidade. Mas os valores não param por aí. Também temos a diária alimentação. A diária alimentação é como se fosse o vale-refeição, só que como a gente vai estar aí pernoitando em vários lugares diferentes, pode ser que o cartão do vale-refeição que você tenha não funcione para outros estados ou destinos que você esteja fazendo. Então essa diária é paga em conta, sem dedução de imposto, porque ela é destinada para alimentação. E o valor do vale alimentação, quer dizer, vale refeição, que é a diária, está no valor de R$ 100,19. Ou seja, por refeição é esse valor que você vai receber. E aí são três principais refeições onde você recebe esse valor: almoço, janta e ceia. E também tem o café da manhã. Mas o café da manhã é uma porcentagem desse valor. Fica no valor ali aproximado de R$ 25. Só que o café da manhã e ceia não é sempre que você vai receber. Tanto o almoço quanto a janta, todas elas, na verdade, você vai receber se você estiver trabalhando ou pernoitando em determinados horários que compreendem essas refeições. Porém, a ceia você só vai receber se você estiver em programação. Se você estiver em pernoite, ela não é paga, porque é considerado que você não está aí de fato em trabalho, você está em um período de descanso. Então, se você está aí no horário de ceia, no período de descanso, teoricamente você está dormindo, então por isso ela não é paga. E já o café da manhã, nem sempre ele é pago, porque pode ser que, por um acordo, o café da manhã seja dado no hotel onde você esteja pernoitando.
Então, ao invés de pagar este valor, você pode se alimentar, né, tomar esse café da manhã no hotel onde você está pernoitando. Então, o café da manhã e a ceia não é sempre que você vai receber. Já o almoço e janta, se você estiver trabalhando ou pernoitando nesses horários que compreendem essas refeições, você recebe este valor aí. Mas a diária internacional já é outra história. E aí ela vai variar entre 21 e 23 dólares dependendo do destino. A maior parte dos destinos vai ser 21 dólares. Alguns destinos onde você vai ter que desembolsar um pouquinho mais ou a moeda esteja um pouco mais forte, e isso está lá na convenção coletiva, quais são esses destinos, você recebe 23. E aí você pode pensar, pô, quero fazer internacional para receber em dólar. Mas aqui no Brasil, R$100 você pode conseguir aí um iFood, um delivery, alguma coisa, por R$20, digamos assim. Agora lá nos Estados Unidos, por exemplo, ou alguma outra moeda que seja dólar, você não vai conseguir gastar menos de 10 dólares para se alimentar. É muito difícil, para comer bem pelo menos. E para comer legal mesmo, você vai gastar mais do que a diária. Falando em alimentação, também recebemos aí o Vale Alimentação, aquele cartão que serve para o mercado. Só que ele não vem todo mês, ele tem aí uma condição. E qual é essa condição? Se o seu salário for igual ou inferior a R$ 6.319,91, você tem direito a receber esse Vale Alimentação como uma ajuda e um complemento de custos para você poder fazer o mercado com mais tranquilidade. E esse vale, ele vem no valor de R$ 522,80. Esse valor também aí sofreu reajuste para o ano que vem, então todos esses valores já estão atualizados. A gente sabe que tem o valor também de compensação orgânica e periculosidade, mas para não confundir mais, esses valores já vai dar para ter uma boa ideia de quanto a gente vai receber. Até porque esses valores de adicionais de periculosidade e compensação orgânica ou já está incluso ou não vai ser fácil de calcular sem você ter as suas horas aí voadas a cada mês, porque uma dessas variáveis é uma porcentagem em cima de quantas horas você voou no mês. Ok, mas então quanto ganha um comissário de voo por mês? Porque eu não estou entendendo nada. Calma, varia muito. Varia tanto que eu posso te dizer que vai variar do piso salarial, aí os R$ 2.500, e que a gente sabe que quando vem o desconto aí pode ser até um pouco menos do que isso. Então se você for receber o salário base, o piso salarial, e tiver o desconto do governo ainda, né, de INSS e todas essas coisas, talvez venha menos do que isso ainda. Então vamos colocar aí R$ 2.000. É quanto? Bom, aí a gente sabe que para receber o Vale Alimentação você tem que ter recebido igual ou inferior a R$ 6.319. Então a gente pode considerar que recebe entre R$ 2.000 e R$ 6.300, podendo ser superior a isso. Mas provavelmente vai ficar aí nessa média, entre esses números. Dependendo de qualidade de escala, grupo de escala que você está fazendo, se é só bate-volta, se é escala de voo curto, se é escala amamentação, vai que se você está pegando algum benefício de escala que a empresa pode te oferecer, como o part-time, por exemplo, que começou a existir aí na pandemia, o que significa que você reduz o seu salário na metade para aumentar as folgas ao dobro. Então você tem 20 folgas ao mês, mais metade do salário, e em consequência, como você vai voar menos dias, também muito menos horas de voo para poder contabilizar aí nessa variável. Então assim, o salário realmente é uma loucura, mas dá para dizer que varia aí entre esses números. E isso eu tô falando do salário, né, sem a diária. A diária também vai variar, e aí vai variar de, sei lá, R$ 500 a R$ 3.000 por mês. Talvez, não sei, isso vai depender muito também da sua programação. Pode ser inferior, pode ser superior, mas aí é mais difícil. Lembrando que para aumentar não vai depender só de você, depende de vários outros quesitos. E aí vem a pergunta, ainda vale a pena? Bom, eu acho que além do salário a gente também tem que ver que tem muitos benefícios interessantes e o salário não deixa de ser ruim. Quer dizer, e o salário não deixa de ser bom. Então, se é uma profissão que você quer viver esse tipo de coisa, talvez seja muito interessante. E se você quer saber se existem chances aí de contratação, como está o mercado de aviação, volta na semana que vem, que o próximo vídeo é sobre a recuperação do mercado da aviação civil brasileira. Então a gente vai dar uma analisada aí desde 2019, pré-pandemia,
pandemia e como estamos agora, para ver como que tá o fôlego aí da aviação e como que tá as intenções de contratação. Sendo que a gente sabe que nesse último ano já deu aí uma revigorada com novas contratações de todas as empresas. Mas será que continua para 2024? Semana que vem a gente analisa. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não deixa de dar um like, de se inscrever e a gente se vê semana que vem.